Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, um ótimo domingo a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. E finalmente, né, com uma vitória do nosso Coringão, depois de algumas rodadas, né, no sofrimento ali, e algumas rodadas que jogamos bem, né, não conseguimos a vitória. Ontem a gente consegue coroar aí, inclusive um resultado até um pouco mais elástico, né, 3-0 em cima da equipe do Mirassol. Vamos repercutir um pouco nas atualizações dessa partida e a partir de agora, né, pro Corinthians já entramos na data FIFA, temos ainda algumas partidas do Brasileirão, mas já é clima de data FIFA aí para que a gente retorne no jogo do dia 15 contra a equipe do Santos, tá? Família, peço que me sigam nas redes sociais, todos os links na descrição, vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, eu quero apresentar para vocês a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, para você que quer fazer a sua fezinha hoje, nos jogos aí do Brasileirão, né? Tem Vasco e Vitória, São Paulo e Palmeiras, né, no clássico, Bahia e Flamengo, Juventude e Fortaleza, o jogo dos desesperados ali, Cruzeiro e Sport, né? Então Cruzeiro pegando aí o Lanterna e o jogo Ceará e Santos para fechar a rodada também, tá? Então aproveitem, façam o cadastro na Bet Nacional, tem um QR Code aqui na tela, tem o link no comentário fixado. Aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, família, ontem tivemos Corinthians e Mirassol, né? O Química Arena. E, mais uma vez, o Corinthians sai na frente do placar, né? A gente tem aquele sempre o início de jogo ruim, até a gente encaixar a marcação, né? O Mirassol criou ali duas oportunidades, vamos colocar assim, né? Chegou ali dentro da área do Corinthians com possibilidades de finalizar e tal. E aí a gente já tem que entrar numa estatística que é, assim, surreal do jogo, né? Ó, a maioria do pessoal assistiu o jogo e sabe dessa situação. Ontem tivemos 10 finalizações do Corinthians, 20 do Mirassol. Então aí você já tem uma diferença grande, né? O dobro de finalizações pro Mirassol. Só que finalizações no gol, tem 3 do Corinthians e 0 do Mirassol. E o Corinthians fez 3-0. Ou seja, não tivemos nenhuma defesa de goleiro. Mirassol finalizou 20, mas nenhuma foi no gol. O Corinthians finalizou 10, foram só 3 no gol. E as 3 foram gol, né? Então, é uma estatística um pouco diferente, né, daquilo que a gente acompanha aí nas demais partidas, mas vitória do Corinthians nesse 3-0. E aí por isso que eu queria explicar, né, para não parecer que, assim, para quem não viu o jogo, não foi um amasso do Corinthians. Não foi que o Corinthians pegou a bola, colocou no chão, organizou, fez 3-0 e dominou o jogo. Não. Posse de bola foi do Mirassol. O Mirassol teve chances, mas pecou nas finalizações, né? O Corinthians abre o placar nesse momento, né, que o Mirassol tinha começado melhor, aí o Corinthians encaixa o primeiro ataque, consegue o pênalti do Reinaldo ali em cima do Yuri Alberto, puxou o Yuri na hora que ele ia fazer o gol, tá? Vem o Maicon pra cobrança e aí, cara, que cobrança espetacular, né? Pênalti sério, bem batido. O Walter foi na bola e não conseguiu pegar porque foi muito bem batido. Parabéns ao Maicon, tá? Parabéns ao Maicon. Ótimo pênalti, 1-0 Corinthians. E aí, por exemplo, a gente tem ainda na metade do primeiro tempo uma falta lateral para o Mirassol, vem o cruzamento, temos ali 4, 5 jogadores do Mirassol que vão para a bola e ninguém alcança a bola. Hugo Souza sai do gol e não alcança a bola também. Então ela passa perto de todos os jogadores e ninguém consegue finalizar. É uma chance, só que não conta como finalização, né? Só pra gente ir justificando essa estatística. Bom, fim do primeiro tempo, 1-0 Corinthians, naquele estilo que a gente viu contra o Internacional, que a gente viu contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo a gente teve um caminhão de chance e não fez. Contra o Inter tivemos algumas chances, fizemos 2 gols, né? O gol do Guinegão e o gol do Hugo foi anulado. Então, o primeiro tempo que o Corinthians é mais efetivo no ataque. Só que mesmo assim o time do Corinthians na defesa, recuado, dá a bola para o adversário e tenta organizar contra-ataques. Só que a gente não estava conseguindo encaixar o contra-ataque. Faltava sempre um detalhe. Faltava sempre um passe do Guinegão, uma ultrapassagem do Yuri, os laterais. Faltava
né, como diria o Silvinho, aquele detalhe, pra gente organizar ali o contra-ataque e matar o jogo. E aí a primeira oportunidade, assim, né, do segundo tempo é do Mirassol, com um chutamento do Reinaldo, né, que ele recebe a bola dentro da área do Corinthians, na linha de fundo, e aí dá o chute cruzamento, né, o chutamento. E ninguém encostou na bola. Era uma chance claríssima para o Mirassol, só que, novamente, a bola cruza a área toda, ninguém encosta na bola, segue o jogo, né? Segue o jogo. Então é um lance de perigo, mas sem contar como finalização. E a gente finalmente chega ao 2-0 numa jogada, cara, muito bonita do João Pedro Tchoca. Acha o Bidon, inverte a bola no Bidu, tabela com o Maicon, dá o passe na linha de fundo pro Vitinho, que faz o cruzamento para trás pro Yuri só completar pro gol, né? Só escorar ali e fazer o 2-0 pro Corinthians. Aí, né, isso aos 27 do segundo tempo, é a hora que a gente respira um pouquinho, né? Porque até então tava um jogo perigoso, como a gente viu contra o Inter, que foi levando até o fim do jogo. No último lance a gente toma o gol e perde 3 pontos, né? Perde 2 pontos. A gente ia ganhar 3, ganhamos só 1. A gente deixa de ganhar 2 pontos por conta desse detalhe, desse lance, né? Dessa vantagem mínima que estava 1-0. Então a gente consegue esse 2-0 num lance muito importante. Aí tivemos mais algumas mudanças, inclusive o Vitinho tinha entrado no jogo, né? O Vitinho e o André foram as primeiras substituições. O Vitinho deu assistência, depois ele saiu, né? A gente vai falar sobre essa questão do problema, né, físico que ele teve. E já praticamente ali para os últimos lances, outro contra-ataque do Corinthians. O André desarma o time do Mirassol, né? Vem um passe um pouco mais forte, ele chega, corta a bola, só que ele faz o corte direcionado no pé do Yuri. O Yuri carrega a bola, vai dar o passe, erra, né? O zagueiro corta, volta de novo no Yuri, ele dá o passe pro André para ele dominar e finalizar e fazer o 3-0. Pô, então ontem, muito importante, o Maicon como batedor de pênalti, né? Então a gente já sabe, saiu o pênalti, o Maicon tá em campo, vai o Maicon. Primeiro, vai o Maicon. Vai o Maicon. Segundo, o Yuri, né, voltando a fazer gols, fez gol contra o Flamengo, poderia ter feito muito mais, né, obviamente, mas assim, ainda assim fez um gol contra o Flamengo e tava naquele impasse ontem. Fez gol, deu assistência, sofreu pênalti. Importante. E olha que não foi uma atuação surreal do Yuri, né? Nos 90 minutos, daquilo que ele poderia agregar, jogando com o Guinegão, aproveitando o time do Corinthians. Só que na hora H, ele participou dos 3 gols, né? Esse é um ponto que a gente tem que trazer. A atuação dele como um todo não é aquele primor, mas na hora H participou, né? Foi efetivo. Então, o Yuri voltando a fazer gols e a gente tem o primeiro gol, né, da carreira aí profissional do volante André. Ontem, senti ainda ele um pouco afobado em alguns lances, mas ele tá adquirindo confiança e o apoio do grupo, a gente tá vendo que ele é um garoto muito querido, né, pelo grupo do Corinthians, vai auxiliar ele, vai ajudar, né, para que ele possa deslanchar. E aquilo, o time jogando bem, entra um garoto, ele não sente o peso, ele não tem que resolver o jogo. Ele entra pra, ir aproveitando, ir adquirindo experiência. É isso que tem que acontecer. Não é colocar o garoto lá, você é o responsável pela vitória do Corinthians. Você tem que resolver o jogo. Não tem que ser assim, tá? Então a gente vai acompanhando esse processo para que a gente possa, né, ir vendo aí a evolução do garoto André. Parabéns pelo gol e parabéns à nossa equipe pela vitória, né? Então, novamente, foi um jogo difícil, né? Porque o Mirassol é um time bem treinado, é um time que tá muito bem no campeonato, só que o Corinthians foi efetivo, né? Teve 3 finalizações, 3 gols. O Mirassol, pelo outro lado, né, não conseguiu ser efetivo nas finalizações, embora tenha levado perigo também ao gol do Corinthians, mas é isso, o campeonato é esse. O Corinthians tem que ser efetivo, tem que saber matar o jogo. É típico jogo de mata-mata, né? Ontem é típico jogo de mata-mata. Que o adversário tem oportunidade, você tem que ir lá e tem que fazer o gol. Tem que girar a faca, né? Como diz o maestro Júnior. Bom, informações complementares da partida. Hugo Souza, como a gente já havia comentado, né? Que poderia tomar o 3º amarelo.
tomou amarelo, tá fora do próximo jogo contra o Santos, até porque ele tá convocado aí pela seleção brasileira e deve jogar, né, o segundo jogo, então não deve jogar contra o Santos aí no dia 15, tá? Então o Hugo Souza tomou amarelo, tá suspenso, e outro jogador suspenso é o Matheus Bidu, também tomou o cartão amarelo. Temos aí duas opções, o Angileri ou o Hugo Farias, tá? São as duas opções aí para essa ala esquerda. Outro jogador que agora preocupa, né, a torcida do Corinthians, a comissão e tudo mais, é o Vitinho. Entrou com 15 ali, mais ou menos, do segundo tempo. Com 33 ele saiu, né? E é um lance que ele... eu não lembro se vai um passe na linha de fundo e ele não chega, né? Eu sei que ele tá correndo atrás do jogador do Mirassol, né, meio que pressionando. O cara dá o passe e o Vitinho... Ele tá correndo assim, no lado ele para e já cai com muita dor, tá? Muita dor. Pediu a maca, veio a maca, ele foi. Aí ele tava na beira do campo, né? A câmera ainda mostrou. Ele se levanta, tenta caminhar e fala, não dá, e cai de novo no chão, né? Então, assim, preocupante. Pelo menos, assim, no replay que a gente viu do lance, você não vê nada assim que justifique, né? Você não vê nossa, ele fez um movimento brusco, o joelho fez um movimento para trás, para frente, pro lado. Não fez. Ele tava na corrida, desacelerou e foi isso, né? Então, assim, cara, isso traz, né, uma pequena esperança pra gente de que não seja algo mais sério, tá? Mas, por outro lado, a forma com que ele caiu, a dor que ele tava sentindo, a gente fica com um receio, tá? Até o momento que eu tô gravando agora, não tivemos atualizações, tá? Ainda não foi feito o exame dele, a gente tá entrando numa data FIFA, então a gente aguarda aí essa atualização. Tomara que não seja nada grave aí com o Vitinho, porque é um jogador que vem ajudando a gente aos poucos, né? Um outro lance ali, ele tá adquirindo ritmo, a gente sente que ele pode ser um jogador útil, né? Pode ser um jogador útil, como foi ontem, conseguiu aí assistência para o Yuri Alberto. Tivemos Memphis Depay em campo também, entrou ali 15, 20 minutos mais ou menos, segundo o Lucas Silvestre, era a programação, tá? O Corinthians faz o segundo gol, ele chama o Memphis, agora resolveu o jogo, pode jogar. E aí, segundo o Lucas Silvestre também, uma informação importante, o Corinthians mandou para a Holanda, né, para a comissão técnica da Holanda, o cronograma que eles programaram aí para o Memphis de preparação, de carga de treinos, de tempo de jogo, para que eles sigam isso e o Memphis volte, né, para o Corinthians em condições de atuar normal, tá? Então, assim, como a gente comentou aí na última semana, que ficou esse burburinho e tudo mais, ele só joga na seleção isso e aquilo, não é uma verdade, né, obviamente, mas a gente entende que tem torcedor que quer esse discurso a qualquer custo, e aí qual que foi o problema? A falta de transparência do Corinthians. Ele teve um edema, ficou fora do primeiro jogo, já poderia ter retornado, só que o Corinthians falou, é o seguinte, vamos fazer um trabalho de prevenção nele, vamos fazer um trabalho ali para que ele não tenha lesões nessa reta final, tá? Então pouparam ele agora para cuidar da parte física, que ele possa seguir jogando com a camisa do Corinthians. Só que o Corinthians não informou isso para a torcida. A única informação era, o Memphis teve um edema. Edema não é lesão, então ele tinha que voltar rápido, e ele não voltou rápido, né? Então por isso essa pressão, né? Por isso essa cobrança da torcida. E aí quando sai que o cara tá convocado antes mesmo de voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o resultado não seria diferente, tá? Mas então tivemos aí essa atualização, né, do Lucas Silvestre e mais. Falou sobre outro jogador, Rodrigo Garro. O Garro ainda não está com o grupo, ele está iniciando a transição. Durante essa semana, deve iniciar o trabalho com o restante do grupo. Então vamos lá. Essa semana que ele está falando é o início, né, a partir de amanhã, do dia 6 aí, segunda-feira. Deve, no decorrer dessa semana, iniciar os trabalhos com o restante do grupo. Começou a transição física. Ok. O Corinthians joga só agora dia 15. Hoje é dia 5. Então temos uma diferença aí de 10 dias até que o Rodrigo Garro possa, pelo menos, ser relacionado para o jogo, né? Se não conseguir, dia 18 tem jogo. Se não, dia 25. Então, assim, o que a gente pode ter em mente para essa data FIFA é o seguinte, tá? Inclusive, hoje já no primeiro dia, né, do Corinthians. Rodrigo Garro volta agora em outubro.
Se o cara já tá para iniciar a transição física, pra gente é o melhor cenário possível. Então a gente tem o Yuri, que tá com ritmo de jogo, voltou a ser titular. O Memphis, que tá voltando agora, ganhou alguns minutos, vai jogar na data FIFA e retorna, na teoria, pronto para jogar. E o Rodrigo Garro retornando. Será que teremos, ainda em outubro, o trio Garro, Yuri, Memphis? Comentem aí a opinião de vocês, família. Bom, outras atualizações, Félix Torres foi convocado para a seleção do Equador, tá? Então já temos 4 jogadores convocados. Félix, Hugo Souza, Romero e Memphis Depay, tá? Então os 4 aí convocados. O Martínez, não sei se vai ser convocado, o Carrilho tá machucado, a maioria dos jogadores do Corinthians convocados são esses, né? Bom, família, e a última novidade é sobre a parte política do Corinthians, que é o seguinte: o Romeu Thoma Júnior, ele era do mesmo grupo político que o Osmar Stabile, chamado o Grupo União dos Vitalícios. E aí a informação do Marco Belo é o seguinte, que o Romeu Thoma Júnior nessa última semana deixou esse grupo político, sabe? Ó, não faço mais parte da chapa dos vitalícios. Talvez até por conta de um racha, né, com o Osmar Stabile. Por quê? Segundo informações, né, aí tudo que eu tô trazendo foi a informação do Marco Belo pra gente repercutir aqui. O Osmar Stabile está sofrendo algumas pressões para cumprir, né, promessas de campanha dele. E aí eu já faço uma primeira pergunta antes até de falar qual é a promessa. O Osmar Stabile disse que não faria campanha, né? Não vou fazer campanha porque o meu trabalho fala por si só. A minha campanha é o meu trabalho, é o que eu estou fazendo. E aí, como agora o pessoal está cobrando ele sobre promessa de campanha? Ó, como já uma coisa já está se contradizendo, né? Será que então foram promessas de bastidores? É o que a gente vai entender agora. Entre elas, tá? Entre as promessas, era a de manter o Fabinho Soldado à frente do departamento de futebol, tá? Pessoas próximas ali, inclusive do grupo dos vitalícios, isso e aquilo, o pessoal que está próximo à diretoria, defendem a presença de um diretor estatutário acima do Fabinho Soldado. Como, por exemplo, foi o Flávio Adalto, né, em outras oportunidades e tudo mais. E aí, segundo informações, o Osmar Stabile quer manter essa situação do Fabinho Soldado, pelo menos até o fim do ano, sem a presença desse diretor estatutário. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Fazendo até uma reflexão. A gente tem algumas críticas ao trabalho do Fabinho, né? A gente tem críticas. Só que assim, a gente olhando para essa diretoria do Corinthians, com o presidente Soneca, qual é a nossa esperança, por exemplo, de que se eles fossem tirar o Fabinho Soldado, eles trariam alguém melhor, tá? Porque a pressão da diretoria é para colocar alguém para estar acima do Fabinho na hierarquia, para mandar no Fabinho, né? E aí, qual que é a capacidade técnica dessa pessoa? Qual é a qualificação dessa pessoa para ser um diretor de futebol estatutário? Ah, não, vamos. Qual que é a qualificação? O que ele conhece de mercado? O que ele entende de futebol na prática? Porque de futebol, de uma forma geral, todo mundo entende, mas na prática, como gestor, né, de futebol. Então, é esse tipo de problema que a gente vem vivendo dentro do Corinthians. Essa falta de esperança que a gente tem, de que, por exemplo, o Osmar Stabile já está sendo pressionado para colocar um cara acima do Fabinho Soldado, diz que está tentando segurar ali, né, as rédeas, mas até quando ele vai segurar? A gente já está vendo, né, como que ele funciona. Ele criou uma comissão de reestruturação financeira que é bizarra, com pessoas da época do Alib, da primeira gestão do Andrés, sendo que ele falou que não teríamos figurinhas carimbadas. É difícil, cara. Então, assim, teremos agora uma semana e meia, né, com data FIFA, sem jogos do Corinthians. Ainda bem que a gente venceu, para que a gente entre na data FIFA um pouco mais tranquilos, né? um pouco mais tranquilos. Só que o torcedor corintiano já sabe, já tá preparado. É aquela semana só com aquelas novidades surreais, tá? Tomara que a gente consiga aí
atualizações positivas, principalmente do Ministério Público, né? Uma grande expectativa. Entramos agora no mês de outubro, esperando a questão do name rights. Era pro mês de outubro. Não, tem empresas aí que a gente está conversando. Outra situação. A gente já recebeu propostas, já estamos com os envelopes fechados aqui da empresa que vai administrar o estacionamento da Neoquímica Arena. Isso era no início de setembro, já passou um mês e até agora nada. Então, temos atualizações, né, para que ocorram durante essa primeira quinzena de outubro e aguardamos e vamos informando sempre aqui o torcedor corintiano. Família, muito obrigado pela live de ontem, obrigado aí por acompanhar o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!